servir a consultoria e treinamento, né? Trabalhei muitos anos numa empresa multinacional, quase 20 anos, e há 3 anos eu tenho minha própria empresa, onde o foco principal é a implantação do Lean, né? Dentre outros treinamentos aí e consultorias que a gente dá. Mas hoje o foco principal, 90% das atividades, está ligado à implantação do Lean. E hoje eu convidei o Ricardo para que ele pudesse, aí, com toda a experiência dele, tá falando um pouquinho do Lean para a gente, né? Para que a gente realmente aprenda, né, um pouco mais, que a gente aprende todos os dias alguma coisa. Vou pedir para que ele se apresente e aí depois a gente vai dar continuidade aqui ao webinar. Ricardo, então, pode se apresentar, por favor? Pois não. Então, Ricardo Goulart, eu tenho hoje 42 anos de carreira. Desses 42 anos, basicamente, 12 anos, 10 anos, um pouco mais de 10 anos, na indústria naval, na construção, então, de plataformas de petróleo e de navios petroleiros. E depois, 32 anos na Michelin, que é uma grande multinacional do ramo de pneus, como você sabe, e, basicamente, na área, primeiro, de engenharia e manutenção, e depois na área de produção, que foi onde eu tive, na verdade, o maior contato com o Lean, que é uma ferramenta geral da qual a gente vai falar um pouco nessa live. E depois, agora, eu estou retornando às origens, vamos dizer assim, à engenharia, no quadro de uma recolocação dentro da própria Michelin. Bom, então vamos lá, vamos começar então a falar do que a gente está aqui, né? O Lean, né? Quando é que você começou a aplicar essa filosofia, Ricardo, na sua vida profissional aí? Quando é que você começou realmente a aplicar o Lean? Então, quer dizer, eu comecei a aplicar o Lean mais ou menos em 2004, por aí, quando a gente começou a reestruturar e aplicar concretamente essa filosofia dentro da empresa. E eu tive a oportunidade, depois de aplicá-la em vários momentos. Quer dizer, eu tive a oportunidade de aplicá-la em fábricas novas, vamos dizer assim, em fábricas que estavam começando, então, quer dizer, partindo de uma filosofia Lean desde o início, nas fábricas, e aplicá-la em fábricas onde a filosofia se estabeleceu e, por algum momento, por algum motivo, ela precisava ser relançada, ela precisava ser, vamos dizer assim, reativada dentro da fábrica, aí o papel um pouco da liderança, que a gente vai falar também. E depois tive a oportunidade de lançar as bases do Lean também, em uma empresa completamente diferente, com outra filosofia, com outra cultura, com outra base, onde a gente começou a implantar as bases do Lean, e aí não o Lean completo, mas trabalhar as bases do Lean, para que depois a filosofia completa pudesse ser instalada. Então, eu diria que eu tive a oportunidade não só de utilizar o Lean no dia a dia, vamos dizer assim, mas de ver a implantação do sistema, a partida do sistema, em várias situações diferentes, em várias oportunidades diferentes. Ótimo. E aí, com tudo isso que aconteceu, foram quantas fábricas que você participou, mais ou menos? Foram 4 fábricas, né? Basicamente, 2 fábricas novas, vamos dizer assim, onde a gente eram fábricas realmente novas e onde a gente partiu, praticamente uma delas a gente partiu já dentro de uma filosofia, dentro de um princípio Lean. A outra a gente começou a implantar muito cedo, então com a fábrica ainda muito recente. E eu digo isso porque existe uma grande diferença entre você partir uma implantação do Lean do início, onde não existem hábitos, não existem práticas de gestão anteriores ao Lean, e de você partir o Lean numa organização onde já existem práticas de gestão, onde já se faz a gestão das fábricas de uma determinada maneira e que você precisa bascular numa filosofia Lean. São coisas muito diferentes e com níveis de dificuldade muito diferentes. Então, 2 fábricas praticamente novas, uma fábrica já mais antiga, com a necessidade de reestruturar, vamos dizer assim, o Lean, e 2 fábricas já bastante estruturadas, mas numa filosofia completamente diferente de gestão, onde a gente começou a estabelecer as bases do Lean.
Então, 5 fábricas ao todo. E por que utilizar essa filosofia na área industrial? Por que será que a Toyota tomou essa decisão e depois todas as grandes indústrias a gente viu que seguiu também, né? E no caso, você participou pela Michelin disso. Por que tomar essa decisão? Quais foram os ganhos que se viu com a implantação dessa filosofia? Eu acho que o Lean, como filosofia de trabalho e como filosofia de gestão, o ganho, vamos dizer assim, ele é enorme em vários aspectos, em vários domínios, vamos dizer assim, em várias áreas diferentes. Eu gosto muito de citar 3, vamos dizer assim, áreas onde eu acho que o ganho é muito importante e ele justifica a utilização da ferramenta. O primeiro, eu diria assim, é no ganho direto. Quando eu digo ganho direto, eu estou falando de quê? Quando eu falo de ganho direto, é a otimização dos processos, vamos dizer assim, e a redução de custos diretos. Significa a redução de recursos diretos, vamos dizer assim. Seja na otimização, na redução ou na utilização mais inteligente da mão de obra, seja nos recursos gerais, quer dizer, economia de matéria, economia de produtos que você utiliza dentro do seu processo, economias em geral. Então, isso é o ganho direto, vamos dizer assim, que você vai perceber, que você pode perceber na aplicação do conjunto ali. Existe um outro ganho, vamos dizer assim, indireto, mas também muito perceptível, que é o ganho, se você precisa, se você tem a necessidade de fazer isso, é o ganho em capacidade, vamos dizer assim. O Lean, ele ordena os processos. E, na medida que você ordena os processos, você consegue tirar o máximo possível da tua ferramenta industrial. Então, existe um ganho indireto, de fato, no aumento de capacidade. E, como eu disse, se você tem necessidade delas, você pode aproveitar esse ganho de capacidade. Existe um ganho indireto automático na implantação do Lean, no ganho de capacidade. E existe um terceiro viés, vamos dizer assim, desse ganho do Lean, que é a estabilidade do processo. Quer dizer, para todas as empresas que têm uma preocupação mínima, vamos dizer assim, com a satisfação do cliente, com a qualidade do produto que ela entrega, com a qualidade do serviço, que mesmo que não seja uma indústria, mesmo que não seja um produto, mas que seja uma prestadora de serviço, quer dizer, com o serviço que ela presta ao seu cliente, quer dizer, é inevitável que as fugas de processo, que os erros de processo, te levem a uma perda de capacidade, um desperdício de recursos, na parada da ferramenta industrial, na parada da disponibilização, vamos dizer assim, do teu serviço, porque num determinado momento você é obrigado a parar para acertar as coisas, para consertar. A estabilidade de processo que o Lean traz, ela deixa mais constante o teu fornecimento, ela impede paradas, seja de produção, seja de disponibilização do serviço, o que traz um ganho natural e automático também, na tua maior disponibilidade, na tua diluição de custos, industrialmente falando, num volume maior, numa diluição maior de custos. Então, eu diria assim, são 3 grandes famílias, não são os únicos, depois eu vou até falar um pouco de coisas assim meio que não são muito lógicas, né? Quando eu gosto de falar muito do ganho de qualidade de vida que o Lean traz para as equipes que o aplicam, mas a gente vai ter a oportunidade de falar depois disso, mas eu diria assim, esses 3 eixos, vamos dizer assim, são os principais para mim, que só os 3 já bastariam, vamos dizer assim, para justificar um esforço da organização para a implantação e para a utilização do Lean de uma forma geral. Quando você falou em esforço da organização, bom, a gente sabe que não é simples implantar o Lean, né? Implantar realmente a filosofia. Qual a dificuldade assim, maior que você conseguiu enxergar, ou as dificuldades, né, durante essas implantações? Como você disse, você teve 2 fases, uma fábrica nova, né, e outra as fábricas que já estavam em andamento, que tinham sua cultura já definida. Quais foram essas dificuldades? Eu diria assim, elas são de várias naturezas, né? A primeira grande, eu diria que é um problema para nós, assim, aí eu estou falando da implantação do Lean no Brasil, né?
para nós, no Brasil, o Lean exige muito porque ele é uma filosofia de aplicação de regras, de aplicação de processos, de aplicação de procedimentos, de ferramentas. E de ferramentas que são aplicadas de uma determinada maneira, porque atrás disso tem uma filosofia, um ganho, uma coerência entre ferramentas que é importante. Não é o nosso forte. No Brasil, nós temos uma força muito grande para realizar coisas, para fazer, para implantar, para criar coisas. A repetição do processo, a repetição de um processo da mesma maneira, a rotina do procedimento não é o forte da nossa cultura de uma forma geral. Então, falando em termos de Brasil, em termos culturais, esse é o primeiro grande impedimento. O que significa dizer, e vai me levar ao segundo, o que significa dizer que para a implantação do Lean, a Vera, quer dizer, além das ferramentas, da filosofia, do princípio de trabalho, da forma de trabalhar, exige uma energia muito grande. E essa energia não tem outra maneira de trazer essa energia ao processo que não seja pela liderança. Então, a implantação do Lean exige sim uma determinação e um volume de energia, quer dizer, a capacidade de colocar no sistema o volume de energia necessário para que ele funcione. Então, exige um engajamento, uma crença, um acreditar, vamos dizer assim, no princípio e no processo, da parte da liderança, que é muito intensa e duradoura. Quer dizer, exige uma aplicação muito grande, exige uma energia muito grande, e durante um tempo que não é pequeno, quer dizer, durante um tempo necessário para perenizar, de uma forma geral, perenizar as ferramentas, perenizar a aplicação, perenizar a compreensão pelas pessoas e realmente o declique, vamos dizer assim, na aplicação de todo o processo. Então, eu diria assim, as grandes dificuldades são a adesão de todo mundo. E a adesão de todo mundo, porque a nossa cultura é muito diversa e para a nossa cultura é difícil essa aplicação de regra instantânea, e principalmente a adesão da liderança, que tem um papel fundamental na implantação do Lean, pela sua capacidade de colocar no sistema a energia que for necessária para que ele funcione. Quando você diz liderança, você diz desde a equipe de direção até o chefe que está ali no chão de fábrica. Em todos os níveis, em todos os níveis. Mas eu diria assim, a implantação do Lean, para mim, é uma coisa indiscutível, é uma coisa que é de cima para baixo. Quer dizer, todo mundo se implica, todo mundo aplica, todo mundo acredita. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu sou dono de uma empresa, ou eu sou dono de alguma coisa, de uma prestadora de serviços, qualquer coisa, ou eu sou um diretor de fábrica e eu quero que se aplique o Lean, por algum motivo, eu li, achei interessante, achei legal, coisa e tal, etc., e quero que se aplique o Lean na minha entidade, no meu grupo, na minha responsabilidade, na minha área de responsabilidade, ou na minha empresa. Não adianta eu dizer, se eu sou ativo na linha de produção, se eu participo do dia a dia da minha empresa, não adianta eu dizer assim, bom, eu vou continuar gerindo as coisas do jeito que eu sempre fiz, vou colocar alguém que vai ensinar todo mundo a trabalhar assim, de mim para baixo, quer dizer, do meu posto para baixo, e tudo vai acontecer e eu vou continuar trabalhando da maneira que eu sempre trabalhei. Isso tem muito pouca chance de funcionar. A implicação do Lean, o Lean, como eu disse, é uma filosofia, é mais do que a ferramenta, é o que tem atrás. O importante do Lean é o que tem atrás da ferramenta. É a maneira de pensar, é a maneira de se colocar, é a maneira de gerir, é a busca da simplicidade. E isso se faz de cima para baixo. Se eu continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei e acreditar que do meu posto para baixo tudo vai acontecer e que a empresa vai começar a trabalhar o Lean sem que eu participe diretamente disso, a chance disso dar errado é enorme. Então, a resposta é sim, a aplicação em todos os níveis e a implantação do Lean se faz de cima para baixo.
E, assim, quando a gente fala... Tem uma pergunta aqui do Marcelo Brito. Qual o maior desafio na implementação? Qual o maior desafio na implementação quando a cultura não converge para esta visão? Bom, então eu vou responder a tua pergunta, Marcelo, e você me perdoa, eu vou respondê-la como eu a compreendi, né? Então, o que eu estou entendendo de você existe uma determinação, como eu disse, de todo o escalão superior da empresa, a empresa quer fazer o Lean, e eu tenho uma cultura vigente, quer dizer, a cultura histórica da empresa, ela não está de acordo, não é alinhada com esse processo. Como é que eu faço para virar isso? Qual é o maior desafio para virar isso? Se eu entendi a sua pergunta. Então, vamos lá. Eu diria assim, se toda a direção da empresa está disposta a fazer isso, o grande desafio, como eu disse, o grande desafio é embarcar as pessoas no Lean. E aí eu vou talvez fazer o gancho aí para falar de uma coisa que eu falei agora. O Lean é um processo de estabilidade. Então, quando a gente trabalha numa empresa, mais uma vez, qualquer que seja, quer dizer, eu vou falar muito da indústria porque é o meu meio, mas eu já circulei em outros meios para poder dizer que as realidades não são tão diferentes assim. Quando você trabalha numa empresa onde os processos não estão estáveis, onde o fluxo não é estável, seja o fluxo de matéria, de informação, de conhecimento, de disponibilidade para o cliente, seja qual for, o fluxo de produto. Quando o fluxo ele não é estável, né, a tua tendência é viver uma vida de bombeiro, é viver apagando incêndio, é viver num estresse da surpresa o tempo todo. Né? Isso pode, às vezes, para as pessoas não transparecer, mas isso tem um custo muito grande para as pessoas, em termos de qualidade de vida, em termos de disponibilidade, em termos de equilíbrio emocional, em termos de tudo que você puder imaginar. Então, eu particularmente acredito que as pessoas se engajam com o Lean, não apenas porque sempre começa porque é um top-down, eu faço porque meu chefe quer que eu faça assim, e depois, na medida que o Lean avança, as pessoas vão descobrir os benefícios do Lean. E eles vão descobrir os benefícios do Lean porque, vamos fazer simples, né? Quer dizer, se eu sou um gerente numa fábrica que não tem nenhum método de produção, que o meu processo de produção não é estável e que eu vivo aos solavancos, né? Meu chapa, eu trabalho até as 2 da manhã, eu não consigo entregar o meu produto, eu estou sempre estressado, tem surpresa todo dia eu tenho um problema diferente e que eu vou ter que arrumar um jeito para resolver, a tal ponto que eu começo a valorizar não o fato de eu entregar o meu produto, mas o brilhantismo das minhas soluções, o que é muito ruim para todo mundo. Então, eu acho que o grande desafio é a gente encontrar um meio de fazer com que as pessoas descubram no Lean as suas vantagens, quer dizer, descubram o que o Lean pode trazer para cada um, o que é um fato. Eu trabalhei numa fábrica onde, num determinado momento da implantação do Lean, os operadores me procuravam para dizer assim, porra, chefe, hoje eu produzo mais e saio da fábrica muito mais descansado do que antes. Quer dizer, eu antes saía muito mais cansado da fábrica, produzindo muito menos. Então, hoje eu produzo mais e saio mais descansado, e chego em casa mais descansado. Então, eu acho que esse é o grande desafio do Lean. O grande desafio do Lean, porque ele precisa de uma adesão, ele precisa que as pessoas compreendam o processo e queiram aderir. Então, o grande desafio do Lean é a gente encontrar uma maneira de que todo mundo possa como é que eu vou dizer assim, se encantar com ele. Que todas as pessoas possam encontrar o seu lugar na aplicação das ferramentas e dizer, caramba, isso me interessa, isso é legal, isso me ajuda de alguma maneira, isso muda a minha vida de alguma forma, isso melhora a minha qualidade de vida, melhora o meu engajamento, eu venho trabalhar mais feliz, enfim, que a pessoa possa... Porque, gente, olha só, todo mundo gosta de fazer um bom trabalho. Não existe ninguém na face da Terra que não goste de fazer um bom trabalho, de entregar um bom trabalho, e de ser reconhecido por isso. Ninguém.
Então, quando você dá às pessoas a oportunidade de fazer isso, e a oportunidade de se sentir bem fazendo isso, de se encontrar fazendo isso, as filosofias elas transpiram com muito mais facilidade, as implantações são muito mais simples, isso, e principalmente vamos dizer assim, elas têm a chance, porque depende muito da gente, mas elas têm a chance de ser mais perenes. É quando as pessoas se encontram nelas, quando aquilo traz alguma coisa de bom para todo mundo. E eu acredito realmente que o Lean ele tem essa capacidade. Em todos os níveis da empresa, ela vai trazer benefícios para todo mundo. Todo mundo, num determinado momento, vai se encontrar no uso das ferramentas. Quando a gente consegue fazer isso, quando a alta administração consegue fazer isso, aí realmente o processo começa a caminhar. O grande desafio é a gente conseguir encontrar esse declive e a administração e os líderes serem capazes de colocar, como eu disse, né, que é uma expressão que eu gosto muito, quer dizer, colocar toda a energia necessária até isso acontecer, porque isso vai exigir muito da liderança.